simular o meu terreno usando a tecnologia Geofence. Nós vamos, para evitar que o vídeo seja longo, vou dividir em duas partes, em que na primeira irei gravar apenas sobre o mapeamento da área de interesse e na segunda parte poderei falar sobre a integração da tecnologia Geofence. Falando em mapeamento, primeiro vamos precisar de preparar as coordenadas numa planilha Excel. Depois teremos que exportar as coordenadas para uma plataforma ou software chamado QGIS. Depois teríamos que definir a estrutura geométrica e, por fim, a integração da tecnologia Geofence. Nós temos aqui uma planilha com os dados já preparados. Como podem ver, temos... Este é um exemplo de dados que não seria necessariamente um terreno, né? Temos aqui as coordenadas geográficas, latitude e longitude de cada ponto. E sabendo que o terreno é uma figura geométrica do tipo polígono, então somos obrigados a repetir, neste caso, o primeiro ponto, que é este aqui, aeroporto de Pemba, né? Sim, temos essas coordenadas, devem se repetir no último ponto, de modo que possamos garantir que a figura se feche, né? Porque geralmente um polígono é uma figura fechada. Então, para que nós possamos garantir, é preciso que o primeiro ponto seja igual ao último. Daí que há uma repetição das coordenadas. E há um outro dado também importante, em que imaginemos se nós tivéssemos uma variedade de figuras. Então, para que um ponto se encaixe a uma determinada figura, teremos que ter um identificador de cada figura. É ali onde nós temos, por exemplo, estes pontos todos pertencem a esta identificação, que é a coluna legenda, mas poderia ter uma outra designação. Então, este identificador é que nos diz que esses pontos todos estão associados a ele mesmo. Agora, feito isso, o passo seguinte seria salvar esses dados num formato compatível com o QGIS. Um dos formatos que eu tenho usado com muita frequência é o CSV, né? CSV. Então, eu teria que salvar esses dados aqui. Vou até a opção salvar como. Depois tenho aqui CSV separado por vírgulas. Então, vou salvar. Nesta pasta eu já tinha salvo isto, mas não tem nenhum problema em repetir, né? Então, após salvar os dados, nós vamos abrir o nosso software, o QGIS, ou a nossa plataforma QGIS, para podermos fazer a conversão dos dados para um shapefile. Eu vou até aqui a opção, isso aqui lá significa dados vetoriais, né? Adicionar um dado vetorial, vamos já ter essa opção, dados do tipo texto. E vou até aqui, tenho que indicar o diretório onde contém o meu ficheiro Excel, né? Que seria este terreno. Faço a importação. Depois, como podem ver, coincidentemente nós temos aqui a longitude está associada ao atributo X e latitude ao atributo Y. Então, depois temos aqui a tabela que contém os pontos, né? Os pontos que nós fomos aqui adicionando. Temos pontos ao redor da cidade de Pemba, aeroporto de Pemba, hospital provincial, temos o Hotel Rafael, depois temos Beach Hotel, por em diante Samutina, Sombra das Gordas, para dizer que é uma delimitação de uma área muito extensa. Depois, feito isso, terei que importar. E como podem ver, nós já temos os nossos pontos aqui distribuídos. Se quisermos ver, digamos assim, os rótulos ou o label de cada ponto, é só uma questão de habilitar aqui a visualização desses pontos. Temos aqui o label, seria mostrar o label. Temos aqui, seria o ponto, neste caso, o ponto. Aplico.
tenho aqui a distribuição dos pontos que foram exportados ou importados do Excel, né? Então, após a adição dos pontos no nosso QGIS, o passo seguinte seria interligar esses pontos. E eu havia dito que o nosso ponto de partida é o aeroporto. Então, o aeroporto, ele se repete de modo que nós possamos criar aqui uma interligação de linhas que se fecham. E há um outro dado importante, temos nosso aqui código regional, que é 4326, que indica a referência dos nossos dados. Então, para podermos criar uma delimitação espacial, primeiro temos que criar linhas a partir de pontos, em seguida saímos de linhas, criamos um polígono, que seria uma figura que delimita o nosso espaço geográfico. Então, temos aqui essa opção de ponto para linha, points to page, né? Então, eu terei que habilitar, aliás, tenho que indicar aqui um diretório onde poderei salvar temporariamente o meu ficheiro. Eu vou indicar um diretório. Nós temos aqui a nossa camada vetorial. Se quisermos, podemos até abrir aqui a tabela de atributos para podermos ver os nossos dados, né? Mapeamento dos nossos dados. Então, agora vou criar a interligação de pontos, que teria que clicar aqui em pontos para linha, depois vou identifico um diretório onde irei armazenar temporariamente os meus dados e tenho aqui há um pormenor, há um dado muito importante que tem que ser aqui referenciado, é a questão do agrupamento. Então, é aquilo que eu estava a dizer. Esses pontos todos estão associados a uma identificação, que seria a coluna legenda, aquela coluna que nós criamos de designação terreno, né? E também estão agrupados a essa designação, faz parte desse grupo, mas também há um outro dado importante, que seria a questão de ordenação. Esses dados serão ordenados em função do mesmo ponto. Aqui vamos fazer a nossa interligação. Já temos aí os pontos interligados, né? Então, feita a criação das linhas, né? O passo seguinte, que é o último, seria a criação da figura geométrica. E como é que nós podemos criar essa figura geométrica? É a partir das linhas. Como podem ver, temos aqui linhas para polígono ou para uma figura geométrica. Então, eu já tenho aqui as minhas linhas. Vou na mesma pasta ou no mesmo diretório. Agora vou criar uma outra designação, que seria, ao invés de ponto para linha, agora seria linha para polígono. Linha para polígono. Linha para polígono. Ele já busca até automaticamente o nome, o arquivo de linhas, né? E aqui vou gerar o meu polígono. Portanto, esta seria a delimitação, por exemplo, do nosso terreno. Se tivéssemos fornecido os pontos ou as coordenadas de uma dimensão de um terreno. Este é simplesmente um exemplo. E se porventura se quiser salvar esses dados para uma futura venda, geralmente os dados geográficos são salvos num formato compatível. Eu com muita frequência tenho usado o formato shapefile. Então posso salvar esses dados, por exemplo, no formato shapefile, no Save As, salvar como, vou até aqui, ele já me diz formato, tipo de formato shapefile, depois vou salvar em que pasta. Vou, por exemplo, nesta pasta, temos aqui a pasta de videoaulas, GIS, temos shapefile aqui mesmo. Então, posso escrever o nome do
meu chip, isso chama-se Arquivo Cartográfico de Dados. Dados geográficos, né? Neste caso, terreno. Então, eu vou salvar aqui meu shapefile. Está tudo em ordem. Pronto, feito isso, se eu for para esta pasta, poderei encontrar os meus dados salvos. AG, videoaula, shapefile. O shapefile ele acaba criando um universo de 5 ficheiros, mas o nosso shapefile é este aqui. Este aqui que tem a extensão shapefile, como podem ver com a aproximação do cursor, tem a extensão shapefile. Então, este é o primeiro passo, né? É o primeiro passo do processo de controle de um espaço usando a tecnologia geofence. Primeiramente, temos aqui a delimitação espacial ou o mapeamento do espaço de interesse. Depois, iremos fazer a integração da tecnologia de rastreio de intrusos na nossa área de interesse. Sendo assim, eu diria que por hoje é tudo. Acompanhe a nossa próxima palestra, que será dentro de poucos dias, né? Fiquem atentos com as próximas atualizações.